Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre o KNRI, um dos principais fundos da Bolsa de Valores. O KNRI 11 é um bom investimento? E por que o preço da cota e o rendimento do fundo vem caindo nos últimos tempos? Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Então já deixa o like, assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, o fundo imobiliário ele se chama Kinea Renda Imobiliária, o código de negociação é KNRI11, a administradora do fundo é a Intrag DTVM Limitada, a Intrag pertence ao Itaú, então no fim das contas é o Itaú que administra esse fundo indiretamente e a gestora do fundo é a Kinea Investimentos. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da cota é de R$ 141,49 e ela vem caindo bastante nos últimos dias, inclusive no último ano, ela caiu 16% no último ano. O primeiro ponto que eu analiso é a qualidade do gestor, e a Kinea é o gestor com o maior valor de mercado, ela é responsável por gerir 9 fundos imobiliários listados na bolsa, que somam um valor de mercado superior a 14 bilhões de reais. O fato da Kinea estar no topo da lista já mostra que é um gestor de qualidade, porque do contrário ela não estaria no topo do ranking com o maior valor de mercado de todos os seus fundos imobiliários. A Kinea é um gestor tradicional no mercado e acostumado a gerar grandes fundos imobiliários. O segundo ponto é o segmento do fundo, e o KNRI é um fundo do tipo tijolo híbrido diversificado. Então, como vocês podem ver aqui, os investimentos eles são destinados, na sua maioria, nos empreendimentos imobiliários físicos, e justamente dessa forma que o KNRI trabalha, e o investimento dele é praticamente dividido entre o setor industrial e logístico e o setor de lajes corporativas, como nós vamos ver mais adiante. Então, o terceiro ponto, eu analiso a taxa de administração, e a taxa do KNRI, na minha opinião, é uma taxa muito alta. Ele cobra 1,25% ao ano de taxa de administração, ele não cobra taxa de performance, mas eu acho muito alta essa taxa, e para mim esse é um dos maiores defeitos desse fundo, já que ele é um fundo tradicional e iniciou em 2010, então também é um dos fundos imobiliários mais antigos da bolsa. Claro que aí vai depender da metodologia de cada investidor, mas seria muito interessante se esse fundo imobiliário diminuísse essa taxa, mas enquanto isso não é possível, é importante avaliar e ver se vale a pena investir ou não. É bom entender que esse fundo ele tem uma administração muito sólida, com uma carteira de investimentos muito sólida, como nós vamos ver mais adiante. Então essa taxa maior acaba sendo comum ainda na Bolsa de Valores brasileira. Os gestores se aproveitam de um fundo de qualidade para cobrar uma taxa maior. Eu espero que essa taxa venha cair nos próximos anos e assim aumentar a rentabilidade do fundo imobiliário. O quarto ponto é a liquidez, e o KNRI é um fundo com uma alta liquidez. Ele tem uma média diária de mais de 5 milhões de reais negociados. No mês de maio foram mais de 85 mil negociações, que girou um volume de mais de 100 milhões de reais. Sem contar que o KNRI é um dos fundos com o maior número de cotistas na bolsa, tem mais de 234 mil cotistas e está entre os top 10 no número de cotistas dos fundos listados na bolsa. O quinto ponto que eu avalio é a diversificação, e a carteira do KNRI, como vocês podem ver aqui, ela é composta por 20 propriedades, são 11 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. Isso traz uma boa segurança e uma diversificação do risco. Com tantos imóveis, o fundo não tem um risco tão alto se acontece o problema em algum deles ou com algum locatário, porque esse imóvel, esse locatário, ele não vai ter uma grande representatividade dentro do resultado e da receita do fundo. Como vocês podem ver, a receita pelo tipo de imóveis que o fundo tem, 51,23% é de logística e 48,77% é de escritórios. Então é praticamente dividido meio a meio. Inclusive nos últimos meses, o KNRI ele vem caindo bastante o preço da cotação. E aí muita gente vem se perguntando o que está acontecendo. E basicamente o fundo imobiliário não perdeu nenhum fundamento. Essa queda ela vem acontecendo pelo risco que o mercado
mercado está precificando pelo fato de ter quase metade dos ativos como escritórios. E com a pandemia que nós estamos vivendo, e já passamos boa parte dela, começou a se noticiar a ideia de que o home office seria dominante daqui para diante. Só que eu não acredito que isso venha acontecer. O modelo das empresas, ele deve mudar um pouquinho, mas eu não acredito que as empresas vão acabar com seus escritórios e vão trabalhar exclusivamente home office. As empresas devem manter algum local para fazer reuniões, para negociar com clientes, com fornecedores. Então eu não acredito que os escritórios vão deixar de existir ou que boa parte deles vai deixar de existir. Então eu acho que esse risco precificado pelo mercado, ele está exagerado, e dependendo da metodologia de investimentos do investidor, pode até ser uma oportunidade de negócio. Inclusive, a receita por estado do fundo, mais de 64% vem de São Paulo, quase 19% do Rio de Janeiro e pouco mais de 16% de Minas Gerais. Então vocês já vão ver aqui que principalmente o Rio de Janeiro é um dos grandes problemas desse fundo imobiliário, e eu já vou comentar mais um pouquinho sobre isso. Então chegamos no sexto ponto, que é muito importante de avaliar, que é a vacância física e financeira. Então, como vocês podem ver, a vacância física e financeira não cresceu muito nos últimos meses, mesmo com a pandemia, e com alguns investidores imaginando que essa vacância ia aumentar muito por causa do home office. Mas como vocês podem ver, a vacância física praticamente se manteve estável. Em maio de 2020 ela era de 5,58% e no mês de maio de 2021 ela está inclusive menor do que em 2020, em 5,49%. Isso já é uma grande evidência de que o home office não vai acabar com os escritórios comerciais das empresas. Já a vacância financeira, ela teve um crescimento nesse período e é bem normal. Isso tem muito a ver com a crise que muitas empresas passaram, e algumas pedindo até renegociação ou adiamento dos pagamentos por causa das dificuldades, porque quase todas as empresas tiveram que fechar seus escritórios. Então é normal que essa vacância financeira aumente nesses casos, mas não vejo nada de preocupante ainda para o investidor. Como vocês podem ver aqui, mostra claramente o que está afetando mais o fundo imobiliário. 63% da vacância vem dos escritórios no Rio de Janeiro, e não vem somente por causa da pandemia. O Rio de Janeiro, como a maioria das pessoas já sabe, ele vem aumentando muita criminalidade e tem muita empresa saindo do Rio de Janeiro, buscando por lugares mais seguros para manter seus negócios. Inclusive, essa alta criminalidade lá no Rio de Janeiro, ela acaba dificultando as empresas, inclusive, de conseguir colaboradores para trabalhar na empresa. Então, infelizmente, o Rio de Janeiro é um lugar que no momento é complicado. Possivelmente no futuro isso pode vir a melhorar. Inclusive, o fundo não vendeu os imóveis que ele tem no Rio de Janeiro. Ele está assumindo essa vacância alta por um período porque ele imagina que isso vai melhorar com o passar dos anos. Então é uma aposta do próprio fundo, e que isso aqui pode representar um rendimento muito maior se essa vacância diminuir no futuro. Como vocês podem ver, o segundo maior responsável pela vacância financeira é os escritórios em São Paulo, com 19%, 10% são os escritórios em Minas Gerais, e os galpões logísticos representam 9%. Aqui os escritórios de São Paulo também tem um percentual um pouco alto, mas passando essa pandemia tudo tende a voltar ao normal, e o maior problema está realmente aqui nos escritórios lá no Rio de Janeiro, que provavelmente isso deve levar algum tempo e depender de outros fatores para isso melhorar no futuro. O sétimo ponto que eu avalio é a localização dos imóveis. Aqui tem todos os imóveis e a localização. A maioria dos ativos está em São Paulo, como vocês podem ver aqui, os edifícios e os centros de logística. Em Minas Gerais tem somente um edifício e um centro de distribuição, e no Rio de Janeiro são 3 edifícios e um centro de distribuição. Então, analisando essa localização aqui, eu vejo como positiva. O fato de ter imóveis logísticos, principalmente em São Paulo, é positivo, porque se você olhar geograficamente e economicamente, São Paulo é o principal lugar para você ter centros logísticos e que estrategicamente funcionam melhor. O oitavo ponto é o vencimento e as taxas dos contratos. Então, pouco mais de 51% dos contratos são atípicos e 48% são típicos. Então, novamente, está bem dividido essa tipologia. Isso também ajuda a diminuir os riscos. O reajuste dos contratos tem quase 44% pelo IPCA e
de 56% pelo IGPM, então também é uma diversificação boa, e o fato de estar principalmente atrelado ao IGPM também é positivo, e nos últimos meses o IGPM subiu bastante, então isso beneficiou os ativos atrelados ao IGPM. E como vocês podem ver aqui, o prazo médio dos contratos que foram firmados pelo fundo é de 9 a 13 anos, e como o gráfico aqui mostra, só vai ter 2% dos contratos vencendo em 2021, também 2% em 2022, 14% em 2023, 8% em 2024 e 74% de 2025 em diante. Então a maioria dos contratos é de longo prazo, e isso dá uma segurança para o fundo e para o investidor. E já a revisão dos contratos, 11% vai ser em 2021, 12% em 2022, 7% em 2023 e 5% em 2024. Isso aqui também está bem ok e não vejo nenhum risco grande para o investidor. O nono ponto é o Dividend Yield. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ele é de 5,67% nos últimos 12 meses. Claro que esse Dividend Yield ele acaba sendo um pouco maior pela queda do preço da cota nos últimos meses. Então, mesmo o fundo pagando o mesmo rendimento, o fato do preço da cota cair acaba aumentando o Dividend Yield. Mas aqui eu trouxe um gráfico dos pagamentos do dividendo do fundo desde o início dele. Então, como vocês podem ver, ele veio numa crescente até 2017 e a partir daí o dividendo começou a cair um pouco. E tem muito a ver com isso aqui. Como eu já falei, o fundo está passando por bastante dificuldades, principalmente com escritórios lá no Rio de Janeiro. Então, para vocês terem uma noção, o potencial de receita do fundo imobiliário para abril de 2021 era de 22 milhões e 600 mil reais, mas acabou recebendo pouco mais de 20 milhões de reais. Isso aconteceu principalmente pelas perdas de mais de 2 milhões de reais por causa da vacância, puxado principalmente pelos imóveis no Rio de Janeiro, agravado em mais de 1 milhão de reais pela carência e descontos, causado principalmente pela pandemia. Aí o fundo teve que renegociar com a maioria dos seus inquilinos, então isso acaba afetando o fundo no curto prazo. E também são mais de 200 mil reais que o fundo deixou de receber com diferimentos. Então, avaliando o potencial de receita com a receita recebida, são mais de 2 milhões e meio de reais que o fundo imobiliário está deixando de arrecadar durante o mês. Então, resolvendo o problema com vacância, passando todo esse momento difícil, pandemia, o fundo deve aumentar bastante sua receita e isso vai influenciar no dividendo recebido pelo investidor. Então, olhando para o longo prazo, tem um otimismo muito grande com o futuro desse fundo imobiliário e muitos investidores não estão avaliando o fato do rendimento estar caindo desde 2017, tem grande influência por essa vacância, e é mais ou menos nessa época que a vacância começou a aumentar bastante lá no Rio de Janeiro. Então, resolvendo isso ao médio e longo prazo, o fundo imobiliário vai entregar de novo dividendos bem interessantes e quem sabe de novo próximo aos 90 centavos que ele já entregou antes de 2017. O décimo ponto que eu analiso é o P sobre VP. Atualmente o P sobre VP do KNRI está em 0,9. Como vocês podem ver, o valor patrimonial da cota está em R$ 156,11. Então tem um desconto interessante aqui em relação ao valor patrimonial do fundo, já que o preço da cota está em R$ 141. É claro que precisa tomar muito cuidado aqui, porque esse fundo imobiliário tem muitos imóveis no Rio de Janeiro e o fato dessa análise do valor patrimonial do fundo, o imóvel, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, mesmo que um edifício tenha um valor de mercado de 150 milhões de reais, os problemas que o Estado vem passando, dificilmente o fundo imobiliário receberia esse valor para vender esse imóvel. Então é bem possível que o fundo teria que vender esse imóvel a 100 milhões ou até menos. Então acaba sendo uma armadilha acreditar cegamente no valor patrimonial. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a avaliação ela não é feita cada mês. Como vocês podem ver, nos últimos 5 anos, o valor patrimonial por cota do KNRI praticamente se manteve estável, oscilando um pouquinho durante esse período. Então, o KNRI também é um fundo que eu invisto, é um dos maiores e mais negociados da bolsa. Eu invisto nele principalmente pela qualidade dos ativos e pela diversificação. Além disso, a gestão do fundo é muito boa. O fato dele ter caído a cotação nos últimos meses é principalmente pelos investidores que estão precificando esse risco do fundo.
fundo, mas na minha opinião é uma oportunidade de mercado e o investidor que olhar para esse fundo com uma visão de longo prazo pode ter uma boa rentabilidade para o longo prazo. Mas sempre lembrando que esse vídeo não representa uma recomendação de investimentos, eu só trouxe informações que o próprio fundo divulga no resultado mensal dele, além de pegar algumas informações do site Status Invest e do Funds Explorer. Eu peço de novo que curtam esse vídeo, assim esse vídeo é divulgado para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. Aproveita e ativa o sininho de notificação, assim o YouTube te avisa toda vez que sai vídeo novo. E como de costume eu vou deixar na tela uma playlist e um vídeo que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo, até lá e tchau!